Queridos, pegue a sua Bíblia agora, Gênesis capítulo 37, versículo de número 3. Gênesis 37, Deus abençoe o louvor. Gênesis 37, versículo 3. Nós estaremos fazendo uma leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início a uma sequência de ministrações onde nós estaremos falando sobre superação. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e esse tempo ele exige de cada um de nós que superamos as etapas da vida, né? Então, eu quero pegar hoje como base desse tema a história de José. Então, Gênesis capítulo 37, versículo de número 3, diz assim: E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Mais uma vez, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? 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 Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que nos concede de estarmos na tua santa presença. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir, mas edifica-nos, ó Pai, em ti. Levamos agora, Deus, o nosso pensamento diante de ti, todo pensamento cativo agora nós depositamos aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento, queridos. Queridos, nós falamos um pouco sobre José. José, ele era o 11º filho de Jacó com Raquel, e ele conquista, né, o amor do pai por ser o filho da velhice. Amém? Amém? Vou esperar os irmãos se acomodarem, que é muito importante que esse momento todos entendam o que o Espírito está fazendo no nosso meio. Amém? E a Bíblia diz que os seus irmãos o invejavam muito, porque ele tinha mais atenção do pai do que qualquer um deles. E por eles verem que José recebeu uma túnica de várias cores, eles ficaram mais irados ainda, porque eles pensavam o seguinte: como pode? O nosso irmão, ele é mais querido, ele é mais amado, ele é mais benquisto do que todos nós. A Bíblia diz que isso subiu no coração dos seus irmãos uma ira muito grande, uma raiva muito grande. Quando José lhe relata os sonhos que ele teve, os sonhos que o sol, a lua, as estrelas estavam se inclinando para ele, o sonho também, né, que os feixes dos campos se inclinavam sobre os feixes dele, os irmãos ficaram mais irados ainda, dizendo assim: espera aí, se não bastasse, presta atenção, se não bastasse o nosso pai o amar mais do que todos, ainda Deus está mostrando que ele será maior do que nós. Então os irmãos estavam passando por um conflito muito grande de aceitação. E eles estavam vendo José sendo aceito tanto pelo pai como por Deus. E a Bíblia diz que eles tramaram, então, matar José. Tramaram. Quando José veio num certo dia, uns disseram para ele: ah lá vem o sonhador. Outro gritou: vamos matá-lo, vamos destruí-lo. E a Bíblia diz que quando José chegou, eles pegaram José e jogaram numa cisterna, num buraco, aonde José não conseguia sair. E eles ficaram ali tramando contra José. Vamos matar. Outro dizia não. Outro dizia vamos.
outros diziam não. De repente a Bíblia fala que vinha uma carruagem de amalequitas, os medianitas, que estavam indo rumo ao Egito. Então um deles tiveram o pensamento: vamos vendê-lo. E a Bíblia diz que eles pararam, negociaram com aquela caravana e venderam José. Preste atenção, José foi vendido para o Egito como escravo. A vida de José mudou em questão de minutos. Alguns minutos atrás ele era um amado do Pai. Alguns minutos atrás ele era o homem que Deus tinha escolhido. Mas agora ele está dentro de um buraco, está sendo vendido como escravo e indo para uma nação que não era dele. Quando José chegou no Egito, preste atenção, e ele estava na praça sendo vendido com os demais escravos, a Bíblia diz que Potifar comprou José. E José, ele serviu bem na casa de Potifar. E a Bíblia diz então que Potifar engrandeceu José e deu a ele toda a autoridade. De repente, em fração de segundo, a mulher de Potifar se encantou com José. E ela armou um plano para tentar se deitar com José. E a Bíblia diz então que José resistiu, dizendo: não farei isso com meu Senhor, nem com meu Deus. E ele correu, mas quando ele correu, seguraram a sua capa. Ela segurou a sua capa. E ela começou a gritar para os guardas: prenda esse homem. Ele tentou me estuprar, ele tentou tirar a minha dignidade. E José ele foi preso. E agora José é sentenciado a estar numa cadeia. E lá na cadeia, a Bíblia diz que José ele passa um bom tempo. José ele vai para o Egito com 17 anos. A história dele assumir o trono como governador do Egito é aos 30. Então, José ele não foi provado um dia, um mês. Anos de luta ele estava enfrentando. Lá na cadeia, ele revelou alguns sonhos, como vocês conhecem a história. Um morreu, outro foi diante de Faraó, e ele disse: lembra-te de mim, lembra-te de mim. Mas a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu de José. E José foi esquecido. Vamos pensar um pouco. De uma hora para outra, você sofre a dor de uma traição. A traição de ser vendido pelos seus irmãos. Eram pessoas que você pode imaginar que ele confiava. Família. Família. Quem não confia em família? Quem não confia no irmão? Mas agora ele está sendo vendido pela própria família. Ele está sendo traído pela própria família. O conflito que está sendo gerado no coração desse jovem de apenas 17 anos é uma decepção dentro de casa. É a estabilidade de qualquer jovem que está sendo roubada dele. E a dor de uma traição, ela não é simplesmente física. A dor de uma traição, ela entra na alma. Ela machuca a alma. Não adianta você tomar um Dorflex que não vai passar. Não adianta você querer tomar uma injeção de Profenide que não vai resolver. Porque a dor, ela não é física. A dor, ela é emocional. Ela é na alma. E quando nós falamos de dor,
que está cravada na alma, nós estamos falando de algo que o homem não pode resolver. Que o médico não vai ter uma palavra de ordem ou um remédio eficaz que vai dizer para você assim, ó, vai ali, vai ser aplicada uma injeção e daqui a pouco você está bem. Não. José agora está carregando um trauma dentro da sua alma que ele jamais imaginava que os seus irmãos o trairiam. Querido, quando nós somos traídos por pessoas distantes, por exemplo, de repente você está no seu trabalho, e lá no seu trabalho você tem muitos conhecidos, e de repente você vê que uma pessoa traiu você, mas aquela pessoa não tem nada a ver com o seu dia a dia, ela só faz parte do trabalho, ela foi lá e fez algo contra a sua vida, você releva isso. Você simplesmente diz assim, deixa para lá, isso aí não me afeta não. Mas quando se trata de pessoa que está ao seu lado, de família, você não consegue esquecer isso rápido. Então as suas emoções são abaladas. A sua estrutura física e emocional, psicológica, ela é abalada. Porque você vai remoer o dia inteiro dizendo, não acredito que os meus irmãos fizeram isso comigo. Eu não acredito que esta pessoa fez isso comigo. Eu esperava qualquer outra pessoa, mas essa não. Então José agora, ele está ferido na sua alma, decepcionado com pessoas que ele depositava inteira confiança. Não precisa responder, mas quem já teve decepção com família aqui? Quero acreditar que você nunca teve. Mas é difícil, porque as pessoas que mais nos ferem são aquelas que estão mais próximas. Mas se José agora tem que lidar com essa dor no coração, essa dor na alma, José agora ele vai ter que lidar com outra dor, com a dor de uma calúnia, de uma acusação muito séria que ele não cometeu. Porque agora, quando tudo parece que estava indo bem, alguém levanta uma calúnia, dizendo ele é um estuprador. Ele é um homem que foi recebido aqui com dignidade, mas ele não respeitou a casa. Ele tentou violar a minha vida. E agora ele é condenado por algo que ele não fez. Para aprofundar as feridas do coração desse jovem. Agora ele tem que carregar no seu dia a dia uma acusação que ele não fez. Já disseram algo para você, dizendo que você cometeu e você sabe que você não fez? É difícil. Já te acusaram de algo que você não fez? Já te culparam por algo que você não deve? A vontade é de falar, a vontade é de retrucar, a vontade é de tentar explicar. E quanto mais você fala, quanto mais você tenta explicar, parece que a coisa se volta mais ainda contra você. Quanto mais você tenta explicar, pior fica. Agora imagina esse jovem com apenas 17 anos dentro de uma prisão, condenado por um crime que ele não cometeu. Agora não é só o coração desse moço, agora é o campo de batalha da mente, a mente desse moço. Os pensamentos desse jovem. Ele tem que aprender a lidar com os pensamentos dele. Porque
Porque ele está vivendo uma situação complicadíssima. Sim ou não? Sim ou não? A primeira coisa que nós precisamos falar, e eu quero falar com vocês nessa noite, dentro desse texto que nós lemos, é que nós devemos aprender a lidar com as nossas emoções. Todo tipo de luta vem, e quando elas vêm, elas não dão evidências que estão chegando. Elas simplesmente se estabelecem e te pega de surpresa. Quando José foi vendido, ninguém ficou falando para ele, olha, você vai ser vendido, toma cuidado, cuidado com seus irmãos. Ninguém avisou ele. Do nada ele foi vendido. Do nada. Ninguém falou para José, olha, toma cuidado com a mulher de Potifar, porque ela vai armar uma situação contra você e você vai acabar preso. Ninguém ficou avisando José. Isso aconteceu de repente. Então todas as circunstâncias que nós atravessamos, elas se instauram em nossas vidas de forma rápida, que você não está esperando, que você não imaginava. E quando essas circunstâncias vêm, ela bagunça o nosso emocional, ela destrói o nosso interior, ela mexe com os nossos pensamentos, nos deixa vulneráveis. Você fica com vontade, se eu pudesse eu matava meu irmão, mas eu não posso. Se eu pudesse eu voltaria atrás, eu justificaria, eu tentaria fazer tudo diferente, mas não dá mais. E você fica refém dos teus sentimentos e dos teus pensamentos. E uma pessoa que ela começa a ser refém dos sentimentos e do pensamento próprio, ela entra num grande cativeiro espiritual, numa grande prisão espiritual. Ela vai dormir pensando, remoendo, chorando o que está acontecendo. Acorda pensando, remoendo a situação. Passa o dia inteiro pensando e remoendo a situação. A situação vai consumindo a pessoa dia a dia. E a pessoa já não percebe mais, porque ela passa a viver em função disso. Ela passa a viver em função do ocorrido e do fato que bagunçou internamente. E ela tenta de qualquer forma justificar ou tentar encontrar uma razão por que está passando por isso. E esse é o caminho que não irá levar a pessoa a um desfecho de vitória. Pelo contrário, irá passar anos e anos da mesma forma. Então nós precisamos lidar com os nossos corações, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Você já reparou que toda vez que ocorre algo difícil, desastroso, a primeira coisa que o homem quer fazer é trilhar um outro caminho. Eu quero fugir desse caminho. Eu não quero enfrentar essa situação. Eu não quero mais estar dentro dessas circunstâncias. No meio de uma tempestade, nós tentamos procurar caminhos alternativos que venham solucionar o nosso problema. E às vezes tomamos caminhos alternativos que o dia de amanhã nós estaremos arrependidos. Iremos nos arrepender amargamente por ter tomado esse caminho. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Provérbios capítulo 14, versículo de número 12.
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quando uma pessoa, ela trai a outra pessoa, a pessoa traída, ela cria em si um sentimento de raiva, de ira, de angústia, um sentimento tão ruim, que ela começa a planejar um caminho de vingança. Porque no coração dessa pessoa, a vingança é a melhor coisa. Eu tenho que pagar com a mesma moeda. Eu não posso sair por baixo. Eu não posso ficar por baixo. O meu sócio me traiu. O meu amigo me traiu. O meu cônjuge me traiu. Eu não posso ficar por baixo, eu tenho que ir na mesma altura e pagar com a mesma moeda. Preste atenção, esse caminho, aos olhos humanos, ele parece bom. Porque humanamente falando, vai te fazer bem. Porque você vai estar dando troco para aquela pessoa. Você vai estar pagando com a mesma moeda. Agora eu te pergunto, qual é a diferença entre você e essa pessoa então? Nenhuma. Nenhuma. E isso não vai fazer com que você supere essa situação, pelo contrário. Pelo contrário, isso te levará a viver uma vida desordenada igual a pessoa que fez isso com você. O meu sócio me roubou, então eu vou ser desonesto a partir de hoje. Só que eu não vou ser desonesto só com o meu sócio, eu vou ser desonesto em tudo. Porque eu tenho que sair por cima. Eu nunca mais irei permitir que alguém roube a minha vida. Então, existem caminhos que o teu coração determina no momento de luta, que parece ser perfeito. E de cabeça quente, então, é o melhor caminho. Mas a Bíblia diz, parece ser perfeito, mas não é. Você se tornar igual à pessoa que te fez mal, não é bom. Parece ser bom pagar com a mesma moeda, mas não é. Pastor, mas dói. Pastor, mas dói. Mas se tornar igual a esta pessoa, não é bom. Você entende isso? Por quê? Porque você terá poder. Preste atenção. José, ele teve um momento da vida dele que ele não tinha poder. Mas ele teve um momento na vida dele que ele tinha todo o poder. E ele poderia usar o mesmo poder para prejudicar os seus irmãos e prejudicar a casa de Potifar. Mas se José tivesse tomado esse caminho, a história dele com certeza não estaria nas páginas sagradas, como uma história de superação. Então não tenha vingança no seu coração. A Bíblia diz que a vingança não pertence a você, mas a vingança pertence ao Senhor. Deixa Deus julgar a tua causa. Deixa Deus julgar a tua situação. Porque Ele é o justo juiz. Pastor, mas demora. Eu vou falar um pouquinho sobre isso.
A primeira coisa que você precisa ter para superar uma situação difícil é entender o caminho que você está tomando. A segunda coisa, você deve ter domínio próprio. Porque se você não tiver domínio próprio, você perde a cabeça. No meio de uma discussão, se você não tiver o domínio próprio, você vai discutir, você vai brigar, você vai dizer palavras de baixo escalão, você pode até entrar em agressão física. E se você perguntar depois para a pessoa, vai dizer assim, eu acabei perdendo a cabeça, eu fiquei cego, eu acabei ficando totalmente fora de si. Isso só é falta de domínio próprio. Quando uma pessoa ela não tem domínio próprio, ela não consegue superar uma situação. Ela piora a situação. Mas tem hora, pastor, que dá vontade de falar, a garganta morde a língua. Trava. Tem momento de falar e tem momento de se calar. Tem momento de você expor e tem momento de você ficar quieto. O domínio próprio, ele te ensina a lidar com toda circunstância. Pensa comigo. Os irmãos de José jogaram ele dentro da cisterna e venderam como escravo. Agora, os irmãos de José, no período de fome, estão lá no Egito comprando comida. E quem que é que está ordenando a venda da comida? José. Quando José, ele para e vê os seus irmãos, ele poderia relembrar tudo o que ele passou. Olha, eu fiquei dentro de um buraco, eu passei fome, eu passei frio, eu fui vendido como escravo, eu sofri, chorei e ninguém viu, passei madrugadas dentro de uma prisão fria, sem coberta, deitado no chão ou numa pedra, tudo por causa desses infelizes, e agora eles estão aqui. Agora o papel inverteu, agora a situação inverteu, agora eu estou por cima da carne seca. José poderia dizer assim, eu vou fazer com eles 10 vezes mais do que eles fizeram comigo, eu vou mostrar para eles quem está no poder agora. Mas José ele teve domínio próprio. Ele disse, eu já superei isso. Eu não posso pagar com a mesma moeda, eu tenho controle. Sabe, existem momentos na vida que o domínio próprio, Deus vai te colocar em prova. Nem tudo que você pensa você deve falar. Nem tudo que você imagina você deve expor. Isso tanto em relacionamento conjugal dentro de casa, com filhos, e com amigos e com irmãos de igreja. Porque nem toda verdade que você tem como verdade da sua vida é a verdade da minha. Então eu não posso fazer das minhas verdades uma doutrina e querer que você viva as minhas verdades. A única verdade absoluta que todos nós temos que viver é a da Bíblia Sagrada. Então eu preciso ter domínio próprio. E o domínio próprio ele vai ter que entrar em ação em quando? Quando acontecer algo que me machuca, que me fere, que me deixa mal, que me coloca para baixo. Para evitar grandes danos. A mulher está brava dentro de casa. Acabou de limpar a casa.
Você chegou sem saber de nada, nem sabe o que está acontecendo. Mas o dia dela foi péssimo. E você chega em casa à tarde e diz: oi, amor. Ela nem responde, você já sabe que o negócio ficou feio. Aí você vai querer fazer o quê? Entrar em discussão. Seu marido teve um dia terrível. Um dia que ele passou por lutas terríveis. Ele não está bem. Ele não quer falar. Ele simplesmente quer tomar um banho e deitar. Mas você fica: o que será que aconteceu? Ele está aprontando. Não, ele está fazendo alguma coisa. Por que ele não quer falar? Alguma coisa tem. Ele não respondeu o WhatsApp. Ele não atendeu minha ligação. Meu Deus, ele está fazendo alguma coisa errada. A falta de domínio próprio cria uma situação terrível, que vai entrar numa questão de luta pior ainda. E eu estou falando de coisas simples. Estou falando de coisas simples. Quando o seu emocional não está bem, você precisa começar a dominar o que você fala. Porque você não pode descarregar nas pessoas o que você está sentindo. Por quê? Elas não têm culpa de nada. Já viu uma pessoa que ela chega no ambiente e ela está mal, aí do nada você cumprimenta ela, ela te dá uma patada, te responde mal. Aí você começa a perguntar: mas espera aí, o que eu tenho a ver com a vida dele? O que eu tenho a ver com a vida dela? Então eu preciso ter o quê? Entendimento e domínio próprio. Os meus problemas são meus. Eu não tenho que descontar nas pessoas, terceira. Não tenho que descontar em amigos de trabalho. E eu não tenho que descontar em irmãos de igreja. Os irmãos da igreja não têm nada a ver com o meu dia a dia de trabalho. Os irmãos da igreja não têm nada a ver com o meu dia a dia na minha casa, na minha família. Eu não vou superar os meus problemas causando outros problemas. Então o domínio próprio, ele tem que fazer parte da minha vida nos momentos de mais dificuldade, no momento de mais dor, no momento de mais angústia. E eu tenho que entender que Deus está trabalhando, e vocês verão aqui no segundo tópico, mas deixa eu continuar nesse. Um terceiro ponto, eu preciso entender em qualquer situação que eu estou, eu preciso entender que para mim superar essa situação, eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que entender o que está acontecendo, presta atenção. Pedro escreveu na sua carta, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios. O que Pedro está dizendo assim? Não perca a lucidez. Não age como uma pessoa louca. Essa luta, essa angústia, essa tribulação, ela veio tentando desestabilizar, tirar o chão dos teus pés. Mas você não pode perder a lucidez. Você precisa saber quem você é, você precisa saber a sua postura, você precisa saber que você é um cidadão dos céus. Você precisa saber que você é um filho, uma filha de Deus. Você não pode perder a sua identidade. Agora eu não quero saber de mais nada. Por que Deus deixou isso acontecer na minha vida? Agora eu não vou mais para a igreja, agora eu não quero mais saber, vou cair na farra, vou fazer... Espera aí, sede sóbrios. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. A luta, ela faz parte da nossa vida. A luta, ela faz parte do nosso dia a dia. Quem disser para você ou pregar para você que luta não faz parte da sua vida, então você fala para ele, por que Jesus disse que no mundo terias aflições? Agora eu não posso perder a minha lucidez. Eu tenho que entender quem eu sou. E eu também tenho que entender algo muito importante. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
Eu tenho que entender que as pessoas não são os meus inimigos. Porque quando nós sofremos ataques, nós sofremos ataque por pessoas. Só que eu preciso entender que essas pessoas, elas estão sendo usadas pelo inimigo. Mas não é porque elas estão sendo usadas pelo inimigo, elas são os meus inimigos. Então eu preciso entender que a minha luta não é com pessoas. A minha luta, ela está no âmbito espiritual. A minha luta, ela está contra demônios, contra potestade, principados, que estão o quê? Nas regiões celestiais. Paulo disse isso. A vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então existem pessoas que guerreiam num plano errado. Por quê? Porque perdeu a consciência. Discute com o marido, discute com a mulher, discute com os filhos, discute com o vizinho, discute com o amigo de trabalho, discute com todo mundo, briga com todo mundo é culpado por aquilo que ele está passando. Isso é falta de vigilância, é falta de saber quem você é. E é falta de saber quem está guerreando contra você. Porque enquanto você guerrear com pessoas, o inimigo vai prevalecer na sua vida. Porque ele vai usar mais pessoas para afrontar a sua vida. Mas se você entender que o teu arqui-inimigo, o teu adversário é o diabo, aí você vai começar a pensar diferente, dizer assim, peraí, o irmão foi grosseiro comigo, mas é porque ele deu lugar. É o diabo tentando usar a vida dele para atrapalhar a minha. Não vou me importar com isso não. Eu vou para Deus. Fulano se levantou contra mim no trabalho. Dentro de casa aconteceu isso. É o quê? É o inimigo tentando destruir a minha vida. E eu não vou dar vazão e nem vou dar força para ele. Eu não vou entrar nessa guerra. Mas eu vou entrar em jejum e oração para destruir essa potestade do mal que está tentando destruir a minha vida. Amém? Vocês estão comigo? Então eu preciso entender. Presta atenção, toda palavra de alinhamento, quando ela vem, ela causa um desconforto. É por isso que te dá dor na nuca. É por isso que te dá dor no corpo. É por isso que bate um sono. É por isso que te deixa desconfortável. Por quê? Porque é uma batalha espiritual que está travada. Então eu preciso ser sóbrio, você precisa ser sóbrio. Deus está me conduzindo através de uma palavra para uma libertação. E eu não vou me distrair com isso que o meu corpo está querendo fazer comigo. Entenda isso. Então, eu preciso ser sóbrio. Um quarto ponto, eu preciso ter disciplina. Para que eu possa superar essa situação, eu preciso ser disciplinado. Olha o que diz Provérbios 5:23. Ele morrerá, porque desavisadamente andou. E pelo excesso de loucura, se perderá. Você já conversou com uma pessoa que está num momento difícil, fala assim, estou perdido, não sei o que fazer, para mim está tudo acabado, eu não quero mais, e desistiu de tudo, isso, aquilo, só pensa besteira? Nós não podemos ser assim. Você não pode ser assim. A Bíblia diz que Deus não permite luta que você não pode suportar, porque Ele conhece a tua estrutura e sabe que você é pó. Então Deus, Ele nunca vai deixar algo acontecer com você que você não possa vencer, porque senão você vai se perder rápido e Deus não quer que você se perca. Então você precisa ser disciplinado. Você não pode agir de forma, desregrada. Você não pode agir de forma de loucura, falar coisas sem sentido,
tomar decisões sem sentido. Isso que você está falando nesses últimos dias está baseado em quê? Decisões tão sérias que vamos tomar no decorrer do tempo, é baseado em quê? Em fatos reais, e nós estamos tomando essas decisões para algo melhor, para uma situação melhor, ou simplesmente estamos querendo fugir da situação? Eu preciso ter disciplina. Eu preciso corrigir os meus erros. Segundo ponto, eu preciso aprender com o processo. Se eu não entender o processo da minha vida, eu nunca vou superar as crises dela. Aprender é um presente, é uma dádiva de Deus. Mesmo que seja a dor que esteja te ensinando. As dores da alma, elas não deixam recados, ela vem e se instaura. Ela imprime sentença. Pode durar anos. A pior coisa que existe, deixa eu te falar algo aqui. Olha para mim. Você tem uma pessoa sentada do seu lado. Você não conhece a dor que essa pessoa está sentindo. Você não sabe a dor que essa pessoa está sentindo. Às vezes, essa pessoa que está do seu lado, a dor dela é muito maior do que a sua. Muito maior do que a minha. Preste atenção. Mas às vezes nós somos tão egoístas, que o que importa é a minha dor e não a dor da pessoa que está ao meu lado. Cristianismo, a Bíblia fala que é amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Então entenda que o processo que você está atravessando, por mais doloroso que seja, ele vai servir para você amanhã ensinar alguém que esteja passando por este mesmo processo que você está. Só sabe a dor de uma separação quem já passou por ela. Só sabe a dor de uma traição quem já passou por ela. Só sabe a dor de ser vendido quem já foi vendido. Só sabe a dor de um parto quem já pariu. O resto, veja bem, é só conhecimento sem experiência. Você não vive para você. Você veio ao mundo com o propósito de viver para outros. Então não negligencie o teu propósito, o teu processo, porque o teu processo está te preparando para ser quem Deus te chamou para ser. E a tua história vai surpreender outras pessoas. Então eu preciso entender que às vezes eu passo por algo que não tem motivo nenhum que justifique eu passar por isso. Mas lá na frente, eu vou ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo que eu já venci.
E se eu negligenciar e fracassar no meu processo, amanhã eu não vou ajudar ninguém. Então, preste atenção. Eu preciso entender que o processo, ele muda a minha vida. O processo, ele muda a minha vida. Mudança só acontece através do tempo. Ninguém muda do dia para a noite, é um processo de transformação. Não cobre mudança da pessoa rápida, quando precisa de um tempo, porque o processo leva tempo. Sabe o que você e eu chamamos de demora? Para Deus é processo. Nós estamos acostumados com tanta facilidade, que nós achamos que o processo de Deus tem que entrar no perfil que nós estamos vivendo hoje. Coloca o prato no micro-ondas, coloca 30 segundos, apitou, está pronto, resolveu o problema, matei minha fome, acabou. Não, o processo de Deus não funciona assim. Porque o processo, ele te leva à maturidade. Deus não poderia colocar um jovem de 17 anos como governador do Egito, sem passar por um processo de maturidade. Porque imagina um jovem com a mentalidade de 17 anos, totalmente ferido, assumindo um poder de governador de uma nação. Ele ia devastar com todos os seus inimigos. Ele ia aniquilar todos os teus inimigos. E Deus disse, não dá. Eu preciso trabalhar na vida desse jovem, eu preciso mostrar para esse jovem a dor do povo que está vivendo no reino que ele vai governar. Então Deus, ele usa o processo para amadurecer eu e você. E eu só vou superar essa situação se eu entender o processo de Deus na minha vida. Tem muitas pessoas que gostam de celebrar a vitória e repudia o processo, mas a vitória só se estabelece quando o processo é concluído. Deus falou para Israel, Israel, vocês vão por uma terra que emana leite e mel. Era uma caminhada de dias. Por eles não entenderem o processo de Deus na vida deles, eles levaram 40 anos e ainda assim não entraram na terra. Quarenta anos num deserto que era para durar dias, porque eles não entenderam o processo. Veja bem, você precisa entender que toda mudança gera desconforto e dor. Quem tem filhos aqui, levanta as mãos. Você acompanhou o crescimento do seu filho, sim ou não? Teve momentos que ele reclamou de dor nas juntas, nas pernas, nos braços. E aí você levou no médico correndo, com medo, o médico examinou e falou, não, não é nada não. É só o crescimento, o desenvolvimento dele. Porque crescimento gera dor. Crescimento espiritual, querido, é a mesma coisa. Ninguém cresce se não passar pelo processo. O processo traz dor. Então não tenta burlar o processo da sua vida. Não é micro-ondas, não é fast food. Nós estamos falando de algo glorioso, e eu vou ser bem categórico. Sabe, todas essas decepções que você está atravessando e que você atravessou ao longo desse tempo, é para você ter mudanças significativas na sua vida. Não tenha medo de mudanças. Às vezes Deus quer te tirar de lugar que você colocou raízes,
E Deus está dizendo, esse lugar era por um tempo e você quer morar, não dá. Enquanto você ficar batendo o pé, enquanto você ficar remoendo o passado, você não vai viver o futuro. Às vezes você está preso em lugares que Deus está dizendo, seu tempo acabou. Você está preso em relacionamentos que Deus está dizendo, acabou. Você está preso em situações que Deus já deu um basta. Mas você fica ali, sabe, tentando, e Deus está dizendo não. Precisa passar pela dor, precisa passar pelo corte, precisa passar pela mudança. Por quê? Porque a mudança vai gerar em você um crescimento espiritual. Às vezes nós precisamos trocar o uau pelo ai. Às vezes nós precisamos trocar o dia de sol pelo dia nublado. Eu preciso entender o processo. Se eu não compreender o processo, eu não vou conseguir vencer e superar os meus propósitos, os meus limites. Eu preciso entender o que é estar no fundo do poço. E eu só vou entender o que é estar ao fundo do poço quando eu passar por lá. Eu só vou entender o que é a alma chorando quando a minha alma chorar. Eu só vou entender o que é um processo de libertação quando a minha libertação chegar. E para encerrar nesta noite, eu só irei superar os obstáculos da minha vida quando eu entender que eu fui chamado para liberar o perdão. Você sabe que Jesus ele disse uma feita para os discípulos, olha, quando vocês forem orar, vocês devem orar assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá. E o quê? Perdoa as nossas dívidas, como nós. Você não pode. Eu vi um post esses dias. Eu não sei se eu vou contar ele direito, mas depois se alguém quiser esse vídeo, eu achei muito interessante. Quem já viu a Branca de Neve aqui? O filminho, o desenho. O personagem central não é a Branca de Neve, mas é a madrasta. Até mandei para o Alan. Porque a madrasta, ela está sempre lá no seu mundo. E ela chega diante do espelho e fala o quê? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? Aí o que o espelho responde? Não. Aí o que acontece? Nada. Nada. Por que não acontece nada? Porque ela está bem, está na zona de conforto, se sente a melhor. No outro dia ela está lá penteando o cabelo, ela vai de novo, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu em todo o reino? O que o espelho responde de novo? Nada. Ela está em paz, a história é só paz.
Não tem perseguição, não tem morte, não tem traição, não tem armação, não tem nada. Mas um belo dia ela chega lá e fala assim: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? O espelho responde: sim. Acabou com a paz da mulher. Acabou com a estrutura da mulher. Acabou. Como assim? Quem que é? Branca de Neve. Ela não tinha feito nada, agora está jurada de morte. Vai ser perseguida. A grande realidade, quando vê os confrontos da vida, o que nós revelamos que está aqui dentro, escondido? Em que nós temos nos transformados? A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, que nós não podemos conformar com o mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente, pela transformação da nossa mente. A minha pergunta é, por todas essas lutas que você enfrentou até hoje, que você está enfrentando, qual é o tipo de pessoa que você está se transformando? Uma pessoa mais dura? Um coração duro? Uma pessoa que mantém pessoas distantes? Uma pessoa que se fechou para relacionamentos? Uma pessoa que não quer mais ter relacionamento com a igreja? Eu recebo tantas pessoas, graças a Deus, hoje estão curadas. Embora hoje falta bastante, né? Mas pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu amei a igreja, eu quero ficar aqui, eu me sinto restaurado aqui, eu já estou vindo aqui um tempo. Mas tem uma coisa, pastor, eu não quero me envolver com nada. Eu disse: amém. Fique em paz, você não precisa se envolver com nada. Vem, assiste o culto e fica. Por quê? Porque a pessoa está ferida, está machucada. Então, nós levantamos muro. Esses muros que nós levantamos é a transformação que está ocorrendo dentro de nós. Só que a Bíblia diz que nós temos que transformar a nossa mente pela renovação do entendimento. Eu não posso me tornar numa pessoa dura, eu não posso me tornar numa pessoa amarga, eu não posso me tornar numa pessoa triste, eu não posso me tornar uma pessoa sem esperança, eu não posso me fechar para o reino, eu não posso me fechar para Deus. Entenda isso, compreenda isso. Então eu tenho que todo dia olhar para mim e dizer assim: você está se transformando em quê, Sérgio? Numa pessoa mais sensível ao meu espírito, numa pessoa mais sensível aos relacionamentos novos que eu estou gerando para você, que eu estou trazendo para você. Você está pronto para viver as novas experiências, um novo ciclo? Ou você se fechou para tudo isso? As minhas lutas revelam o que está em meu coração. E agora, o que será que está no meu coração? Por isso que eu disse, eu não posso odiar pessoas. Eu tenho que entender que o perdão da minha vida depende do perdão que eu libero. É o que eu ensino na sala de cura. Horizontal e vertical. Eu só recebo o perdão do meu Pai quando eu perdoo quem está ao meu lado. Perdoar, veja bem, perdoar não é colocar aquela pessoa em liberdade. Se você acha que você dando ou dar o perdão para uma pessoa, ela vai ser livre e você vai ficar doente. Não, esquece. Perdoar é colocar em liberdade uma pessoa e no final de tudo saber que essa pessoa era você. Porque você que está preso, você que está presa na situação. Eu odeio ele, eu odeio ela, eu odeio ele, eu odeio ela. Eu vou dormir pensando assim. Eu viajo, levo a pessoa na minha mente. Eu vou trabalhar, levo a pessoa em minha mente. Eu acordo com a pessoa na minha mente. Eu vivo com a pessoa em minha mente. Eu trabalho o dia inteiro com a pessoa na minha mente. Ou seja, o refém da pessoa sou eu. Como eu vou superar uma situação que eu sou prisioneiro? Não tem como. Então, para eu superar uma situação, eu perdoo. Veja bem, perdoar é deixar a pessoa aí. E você também viveu o que Deus tem para você. Poderão andar dois juntos se não estiver de comum acordo? Não tem como.
mas o perdão é necessário. Eu preciso perdoar, por quê? Porque quando eu perdoo, eu sou perdoado. Quem não perdoa, as suas orações não são atendidas. Marcos capítulo 11, versículo 25, e quando estiverdes orando, perdoai, se tem de alguma coisa contra alguém. Se você não perdoar, a tua oração ela não é atendida. Você quer viver dentro dessa cadeia? Você quer viver dentro dessa prisão? Você quer ter uma vida que as suas orações não são atendidas por Deus? Por causa do quê? Do coração que se fechou, magoado, triste, por não querer perdoar? Perdoa. Libera. O dia de amanhã falará por si. De igual modo, presta atenção, maridos, mulheres, 1 Pedro 3,7, nós temos que agir dentro de casa. Igualmente vós, maridos, coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Marido, presta atenção. Você precisa viver com entendimento com a tua esposa. Mulher, você precisa viver com entendimento com o teu esposo. Para que as suas orações não sejam impedidas. Você está vendo que a superação está nas tuas mãos, a vitória está nas tuas mãos, mas erramos. Às vezes por falta de conhecimento, ou erramos porque queremos errar. Até no momento de ofertar, irmãos. Até no momento de ofertar. Mateus 5:23, portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai lá e se acerte com o teu irmão. Deus não quer te ver preso, Deus ele quer te ver livre. Deus não quer te ver refém de uma situação. Deus ele quer te ver vencedor. E aqui eu encerro dizendo e orando pela sua vida. Quando eu não perdoo, eu não tenho paz. Olha o que diz Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de alguma forma plantam raízes de amargura, que brotando vos perturbe, e você se contamina. Quando a raiz de amargura está no teu coração contra uma pessoa, presta atenção, a Bíblia diz que você é privado da glória de Deus. Eu não quero ser privado da glória de Deus. Eu quero viver com Deus. Eu quero superar as minhas lutas. E eu quero viver as vitórias. Mas eu não posso deixar que as raízes de amarguras fiquem no meu coração. Por quê? Porque elas vão me tirar a paz. Ela vai me roubar a paz. Então eu preciso urgentemente agir de forma coerente para que eu possa superar esse momento de crise. E olha o que disse José para os seus irmãos, e aqui eu encerro. Gênesis 45, 4 em diante. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então ele disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Eu não esqueci o que vocês fizeram. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese o vosso coração, e aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou aqui. Porque hoje 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, que não haverá lavoura nem cega,
pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos por um grande livramento. Que palavra! Olha o que José estava dizendo: não fiquem preocupados, não, vocês me venderam, não, que você me fez isso, que você me fez aquilo. Deus permitiu isso na minha vida. Deus permitiu essa situação na minha vida. Deus me trouxe até aqui para que hoje eu conservasse a vida de vocês. Tudo, exatamente tudo que você está atravessando é um processo de Deus na sua vida. Então libere as pessoas. Entenda o que Deus tem para você. Porque amanhã, quando Deus estabelecer a tua vitória, muitos baterão na tua porta, dizendo a você: me ajuda. E você vai entender que você precisa ajudar. Se coloque de pé. E eu quero encerrar com uma situação. Um dia um casal, sem motivos nenhum, veja bem, levantou várias calúnias da minha vida. Eu estava morando em outro estado, quando eu fiquei sabendo daquilo. A vontade era de pegar o telefone e ligar para esse casal e falar para eles algumas verdades. Mas eu preferi ficar quieto. E orar. Esperar em Deus. Se passaram um ano. Aí um dia recebi um convite para pregar numa igreja, então eu fui naquela igreja, fui pregar. E ao término da minha ministração que Deus colocou no meu coração, aquele casal saiu correndo no meio da igreja, chorando, gritando, desesperadamente. Me abraçou e começaram a dizer: por favor, nos perdoa. Nos perdoa. A minha vida está totalmente amarrada. As coisas não andam. Abri falência. Eu preciso do teu perdão. Se eu não tivesse sido trabalhado por Deus, eu poderia olhar para eles e dizer o seguinte: vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Sim ou não? Poderia ou não? Poderia olhar com aquele ar assim de satisfação: vocês quis me prejudicar, agora estão. Mas Deus falou assim para mim: ora por eles. E eu fui lá e orei, abençoei a vida deles. Eu disse: vocês estão perdoados. E nós mentimos, eu falei: vocês estão perdoados, não precisa falar mais nada. Todo mundo vendo, orei por eles, abençoei a vida deles, prosperou. No final da conta, depois foram congregar com quem? Comigo. Entenda, o dia de amanhã fala por si. O dia de amanhã fala por si. Então não trabalhe pelo hoje. Trabalhe pelo amanhã. Libere pessoas. Seja livre. Viva o que Deus tem para você. E Deus fará você prosperar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda diante dessa ministração. Daquilo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Para que conseguimos superar toda a estação de luta. Nos instrui, Espírito Santo, a tomar as decisões corretas, a seguir os caminhos corretos, a viver pelos teus planos e não pelos nossos. Espírito Santo nos ensina a compreender o processo que o Senhor está nos conduzindo.
Nos ensina a compreender o propósito desse tempo de chuva e tempestade. Mas nos dá graça para perdoar todos aqueles que precisam do nosso perdão, que nos feriram, que nos machucaram, que tentaram nos destruir. Nós liberamos nesta noite. Nós tomamos a decisão de liberar essas pessoas, perdoamos, que elas vão viver a vida delas e que nós possamos viver a nossa. Esse é o momento que o Espírito Santo está te conduzindo. Libere essa pessoa, perdoe essa pessoa, permita que o Espírito Santo trabalhe no teu interior. Amanhã será um novo dia. Amanhã não será mais um dia nublado, pelo contrário, será um dia de sol. Senhor, perdoe as nossas dívidas também. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?